Hoje nós temos o título Tornando-se a heroína da sua própria história, supere o abuso e reconstrua a sua autoestima. Então, falaremos hoje sobre autoestima, autodepreciação, devido à manipulação e abuso emocional. E um dos primeiros pontos que eu acredito ser muito importante para a gente falar é sobre qual é a diferença entre abuso e entre manipulação. Então, a manipulação geralmente é um processo extremamente sutil. Ele, apesar de ser sutil, ele é devastador para quem sofre. Ele inclui comportamentos de mentira, que não são tão óbvios assim, né? Ele inclui comportamentos de jogar a culpa para o outro e também a possibilidade de um isolamento social. Então, vão manipular de um jeito que a pessoa ficará só para mim, só comigo, enfim, não vai ter mais vida social. Então, isso é uma manipulação. O abuso emocional, ele, por outro lado, ele envolve a exploração das vulnerabilidades da outra pessoa. Ou seja, alguém que vai causar danos psicológicos utilizando o que você geralmente falou para a pessoa como sendo suas vulnerabilidades. Então, o abuso, ele já vai para um outro lado, né? Que é utilizar as suas vulnerabilidades contra você. E isso é destruidor também para a sua autoestima. É complicado, né? O abuso, ele avança, né? Ele avança os limites da pessoa. Então, as pessoas que não conseguem falar não, que não conseguem se colocar, então elas correm um sério risco, né? De sofrerem nas mãos de pessoas assim. Então, às vezes, a gente não percebe que isso está acontecendo com a gente. A manipulação, por exemplo, essa questão da culpa, a gente fica achando que é a gente, né? Que está fazendo tudo errado, que tem alguma coisa errada com a gente. Então, muita mentira, e a gente vai se sentindo realmente culpada, pesada, né? A gente acha que é com a gente, e essa questão de ficar confusa. Será que sou eu? Né? Então, assim, a gente precisa realmente, às vezes, de ajuda especializada, porque é muito sutil mesmo, é muito sutil. E essas pessoas geralmente são muito inteligentes, que gostam de manipular as pessoas, então são muito inteligentes, e vão no ponto fraco nosso, né? Então, assim, nossa, como é complexo. Então, a gente precisa manter por perto as pessoas que a gente gosta e que gostam da gente. Porque muitas vezes a gente precisa compartilhar algumas questões para a gente saber, porque a gente perde parâmetro. Então, a gente acaba se perdendo. Para ter certeza que não é a gente, que é o outro, para ficar claro para a gente, não é? É isso. Sim, isso é muito importante, a gente ter uma rede de apoio. E quando você está num relacionamento que a pessoa, além de abusiva, ela é. Eu acho que os dois cabem num relacionamento tóxico, os dois comportamentos cabem, tanto a manipulação quanto o abuso em si. Quando você está num relacionamento com uma pessoa que é manipuladora, é muito difícil você sair sem uma visão de terceiros, porque como é sutil, você começa a não entender. Agora, quando ela passa para o abuso, aí você consegue entender melhor. Então, por quê? Porque vai atacar diretamente as suas vulnerabilidades. Então, tudo que você contou, aquele segredo mais íntimo que você abriu, porque acreditou e confiou naquela pessoa, ele pode utilizar isso contra você. E aí fica muito complicado porque você fica sentindo medo. E se, por exemplo, ele usar isso contra mim,
e falar para outras pessoas e utilizar isso a favor dele. Como eu saio disso? Por isso, como a Kalina falou, a nossa rede de apoio é fundamental mesmo. E aí é importante a gente realmente saber se a nossa autoestima está em dia, né? Sim. Então a gente precisa saber e ter a nossa autoestima e o autoconhecimento, principalmente, porque se a gente não tem isso com a gente acaba não percebendo de fato a manipulação, o abuso, essa confusão toda, a gente pega toda a culpa pra gente, pega todo o peso e detona mesmo, né? Esse tipo de relacionamento detona a nossa autoestima. Uhum. E o que seria